Olá a todas e todos os participantes do evento. Meu nome é Rodrigo Figueiredo. Estou aqui para fazer a minha palestra sobre qual é o problema dos universais. Esse é o título, né? Uma pergunta. Qual é o problema dos universais? É, esse problema é um problema que se insere na área de metafísica, né? E o meu ponto de partida aqui vai ser um artigo do Gonzalo Rodrigues Pereira, que é um filósofo contemporâneo, que tem uma posição muito específica sobre qual é o problema dos universais, e vou tentar discutir o artigo dele. Defendendo, em parte, uma posição mais tradicional sobre qual é o problema dos universais. Então, divergindo dele nesse ponto aí. O Eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint sobre a minha discussão, né? Então, qual é o problema dos universais? É a pergunta. Repetindo, meu nome está aí, Rodrigo Figueiredo, a instituição em que eu trabalho, Faculdade Dom Luciano Mendes. Vamos lá, vamos partir para o nosso ponto central aqui, né? O problema, então, dos universais, segundo o Rodrigues Pereira, ele defendeu essa posição dele nesse artigo que está sendo citado aqui, né? O What's the Problem of Universals, um artigo de 2000. E tá, nesse artigo ele vai falar lá sobre dois problemas metafísicos, ontológicos, né, muito importantes ao longo da história, que é o problema um sobre muitos e muitos sobre um. E tá, o problema um sobre muitos é como foi tradicionalmente pensado o problema dos universais. Talvez desde Platão e Aristóteles, né, se pensava o problema dos universais como sendo o problema do um sobre muitos. E, por outro lado, a gente tem também o problema dos muitos sobre um, que no final das contas aqui vai ser aquilo que o Rodrigues Pereira vai defender como sendo o verdadeiro problema dos universais, né? O problema dos muitos sobre um. Ele vai tentar mostrar basicamente que o problema mais fundamental que a gente tem para responder aqui é o problema dos muitos sobre um, e uma solução para esse problema já fornece uma solução para o problema do um sobre muitos. Só para falar qual é o problema, né? Estou falando aqui de um sobre muitos, muitos sobre um, mas o problema do um sobre muitos, basicamente, é a ideia de haver uma qualidade, uma característica ou uma propriedade sobre muitos indivíduos, né? Então, por exemplo, a sabedoria, uma única característica, está sobre vários indivíduos, está sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Sócrates, né? Então, a gente precisa explicar como é que pode uma única característica estar em vários, ou estar sobre vários particulares ou indivíduos, né? Então, esse seria, basicamente, a grosso modo, o problema do um sobre muitos. O problema do muito sobre um é a ideia de haver várias propriedades ou qualidades ou características sobre um único indivíduo. Por exemplo, como que pode Sócrates ser sábio, ser grego e ter várias propriedades, né? Citei essas duas, talvez nem sejam as mais relevantes para Sócrates, mas beleza, vamos considerar. Como que é possível o indivíduo Sócrates ter essas várias propriedades? Como pode várias propriedades estar sobre um único indivíduo, né? Então, é basicamente esses dois problemas aí, né? Como é que pode uma propriedade estar sobre muitos indivíduos e como pode muitas propriedades estar sobre um indivíduo, né? Só para retomar, tradicionalmente, o problema um sobre muitos é o que foi pensado como sendo o problema dos universais ao longo da história. Mas o Rodrigues Pereira vai ter essa posição bem específica e vamos ver como isso se dá, né? Para colocar a posição dele, ele faz essa distinção entre o que entre duas questões aqui, né? Que a gente precisa responder para poder estabelecer qual é exatamente o problema dos universais. A primeira delas é essa que está aqui, olha, o que é explicado ou tratado por uma solução
para o problema dos universais? Ou, em outras palavras, né, quais os fatos que são tratados por uma solução para o problema? Então, é uma questão que a gente precisa selecionar quais são os fatos relevantes para o problema, né? Quais são os fatos que precisam ser explicados? Já no segundo ponto, na segunda questão, que precisa ser respondida, é que tipo de explicação seria uma solução para o problema, né, dos universais? Qual que é o tratamento ou explicação adequada para os fatos relevantes para o problema? Então, é uma questão agora sobre como tratar os fatos que são relevantes. Então, o Rodrigues Pereira então diz que, dando uma resposta a essas duas questões aqui, a gente estabelece qual é o problema dos universais. Então, considerando primeiramente a gente pode, olhando na literatura contemporânea, da filosofia contemporânea, da metafísica especificamente, a gente vê que tem vários filósofos oscilando sobre quais são os fatos que são realmente relevantes, né? O David tem essa ideia de que o fato relevante, né, o que precisa ser tratado aqui para o problema dos universais, são verdades com esta forma aqui, A é F. Então, num certo sentido, para o David, o problema é um problema linguístico, né? É um problema de tratar certo tipo de frase. Já o Armstrong, que é um metafísico contemporâneo muito importante, né? Para quem é da área da metafísica, estuda metafísica, talvez não, ele vai dispensar apresentações, né? Mas talvez pessoa que não conhece muito, talvez nunca tenha ouvido falar dele, mas ele é muito importante nas discussões de metafísica contemporânea, um grande metafísico contemporâneo, né? O Armstrong, ele, segundo o Oliver, né, que escreveu um artigo importante na área, segundo o Oliver, o Armstrong oscila entre 6 fatos que precisam ser tratados, e 6 fatos que são relevantes para uma solução para o problema dos universais, né? Esses 6 fatos são esses que estão aqui na sequência. O primeiro deles, tomando A como indivíduos, né, e B como A e B são indivíduos, ou nome para indivíduos, né? E F aqui vai ser uma propriedade, como na lógica de predicados que a gente estuda lá no primeiro e segundo semestre, né? Vamos lá. O primeiro fato é A e B são do mesmo tipo, têm a mesma propriedade. O segundo fato, A e B são ambos F, têm essa propriedade F, né? Os dois indivíduos. Como o exemplo que eu dei, Sócrates e Platão são ambos sábios, né? A e B têm uma propriedade comum, F. O quarto fato, A tem uma propriedade. O quinto, A é F. E o sexto, A tem a propriedade F. Então, o Armstrong oscila entre esses fatos. Ele diz, olha, parece que ele diz que esses fatos precisam ser explicados, né, por uma solução para o problema dos universais, né? São fatos relevantes para serem explicados. Rodrigues Pereira, ele seguindo o próprio Armstrong, ele vai tomar 2 e 3 e 5 e 6 como expressando o mesmo fato, o que parece ser admissível. Então vamos voltar aqui, olha. 2, A e B são ambos F, e 3, A e B têm uma propriedade comum F. Ele diz que são coisas equivalentes, né? Então, estamos dizendo coisas literalmente diferentes, mas elas são equivalentes, né? E, 5 e 6 também é a mesma coisa. A é F e A tem a propriedade F, e a gente está dizendo coisas equivalentes, né? Estamos dizendo a mesma coisa a princípio. Portanto, temos os seguintes fatos para serem tratados ou explicados.
que é o fato 1, que é o A e B são do mesmo tipo, têm a mesma propriedade, né? Os fatos 2 e 3, né, que são equivalentes, o fato 4 e o fato 5, 6. Então, são esses que são os fatos relevantes aqui para serem tratados, que o Rodrigues Pereira concorda com o Armstrong. Vamos tratar esses fatos aqui. E isso, então, leva a gente à segunda parte da nossa questão, né? Qual que é a segunda parte? Qual que é a segunda questão a ser respondida, na verdade, né? Qual o tipo de tratamento que seria uma solução para o problema dos universais? Então, de que maneira vamos tratar os fatos 1, 2, 3, 4 e os 5, 6? O Oliver, ele assinala no artigo dele lá, que eu já falei, três análises, vamos dizer assim, que são relevantes para a gente fazer dos fatos de 1 a 6, né? E segundo o Oliver, o Armstrong vai oscilar também entre essas três análises. A primeira delas é uma análise do conceitual do conteúdo das frases de 1 a 6. Então, a ideia básica é que a gente vai analisar os conceitos e compreender como funcionam aquelas frases de 1 a 6 ali. Na verdade, eu acharia melhor nem falar de frases aqui, mas de fatos, né? A gente está falando daqueles fatos. É claro que eles são expressos por frases, né? Mas vamos lá. O primeiro deles, então, o primeiro tipo de análise possível é uma análise conceitual do conteúdo das frases, de 1 a 6. O outro tipo de análise é um tratamento do compromisso ontológico das frases, de 1 a 6. A noção de compromisso ontológico aqui, a gente vai voltar a ela aqui logo, mas só para falar um pouquinho, é a ideia de que nossas frases, elas se comprometem com a existência de certas entidades, né? Por exemplo, a verdade da frase Sócrates é sábio se compromete com a existência de Sócrates, pelo menos. Uma teoria, a gente pode falar também de que as teorias se comprometem ontologicamente com a existência de certas propriedades. A teoria que diz que existem elétrons, por exemplo, vai se comprometer com a existência de elétrons, né? Ela só vai ser verdadeira se elétrons existirem, né? Então, tá, essa é a noção de compromisso ontológico, que a gente vai voltar, mas só para ter uma ideia. E, por fim, um terceiro tipo de tratamento aqui daquelas frases poderia ser um tratamento dos fazedores de verdade. O que faz as frases de 1 a 6 serem verdadeiras, né? Então, esse é o terceiro tipo de análise que a gente pode fazer aqui das frases de 1 a 6, tentando fornecer uma solução para o problema dos universais. O Armstrong não, mas o Armstrong oscila, né? Parece que para ele todos os três pontos aqui são relevantes. Eu tendo a concordar, né, nessa ideia com o Armstrong. Parece que os três pontos aqui podem ser iluminantes em algum sentido. Talvez não vá resolver a solução apenas por um deles, mas os três podem iluminar um pouco a questão sobre o problema dos universais, né? Mas o Rodrigues Pereira ele vai tentar argumentar que o tratamento que é relevante aqui é um tratamento dos fazedores de verdade das frases de 1 a 6. Então, ele argumenta que a análise conceitual não é tão relevante, nem compromisso ontológico, apesar de compromisso ontológico ter alguma relevância, né, para a gente determinar, né, qual é o problema, mas o que é de fato relevante é um tratamento dos fazedores de verdade das frases de 1 a 6. Ele vai falar então que, olha, a análise conceitual não é o que demanda porque o problema é ontológico, não é um problema sobre conceitos. Isso eu acho aceitável, né?
Mas eu não vou me deter aqui aos argumentos dele a favor desses pontos, por medida de tempo aqui mesmo, né? Senão demoraria muito. Mas eu vou passar diretamente. Vamos aceitar aqui, a princípio, que o problema é um problema sobre fazedores de verdade. Fornecer os fazedores de verdade daquelas frases vai nos fornecer um tratamento adequado daqueles fatos de 1 a 6, né? O argumento, vamos só falar aqui, distinguir rapidamente aqui, né, só para a gente ter uma ideia do que são, o que é o compromisso ontológico, o que é o fazedor de verdade, né? Compromisso ontológico para o Rodrigues Pereira, ele vai dizer que, olha, a frase S está comprometida ontologicamente com a entidade E, se somente se S acarreta a frase E existe. Então, olha, pega uma frase S qualquer, ela está comprometida com a entidade tal, uma entidade qualquer, né? Se o S acarreta E existe. Vamos dar um exemplo, né? Sócrates é sábio. Está comprometido ontologicamente com a entidade Sócrates? Se somente se S, Sócrates é sábio, acarreta Sócrates existe. E por outro lado, o fazedor de verdade, uma entidade é um fazedor de verdade da frase S, se somente se é existe, a frase é existe, acarreta a frase S. Então, por exemplo, suponhamos que Sócrates apenas é o fazedor de verdade da frase Sócrates é sábio, né? Então, Sócrates existe, acarreta a frase Sócrates é sábio. O Rodrigues Pereira, eu não vou falar sobre, vou pular um pouco algumas coisas aqui, né? Mas o Rodrigues Pereira, ele reconhece que tanto o compromisso ontológico quanto os fazedores de verdade são ontologicamente iluminantes, né? Dá uma, fornece algum tipo de intuição interessante para a gente aqui em relação ao problema a ser tratado, né? Mas ele vai tentar, ele argumenta mesmo especificamente que os fazedores de verdade é a solução adequada para o problema. O problema dos universais é um problema sobre fazedores de verdade, daqueles fatos que a gente já viu, os fatos de 1 a 6, né? Tá, esse aqui contém aqui o argumento do Armstrong a favor de que são os fazedores de verdade e não os compromissos ontológicos das nossas frases, né? Que vai ser um tratamento adequado. Eu acho que por medida de tempo não vai ser interessante entrar nesse argumento aqui agora, porque eu quero falar também da parte do, do que eu penso ser o problema dos universais. Mas vamos supor, então, que Rodrigues Pereira tem razão de pensar que, de fato, o tipo de tratamento que a gente precisa é um tratamento dos fazedores de verdade daquelas frases de 1 a 6. As frases de 1 a 6, só para a gente relembrar, né, os fatos, né, que o Armstrong pensava que eram relevantes para serem tratados, né? A e B são do mesmo tipo, A e B são ambos F, A e B têm uma propriedade comum, A tem uma propriedade, A é F, A tem a propriedade F. Então, esses fatos, né? Rodrigues Pereira, ele acredita que 2 e 3, e 5 e 6 têm os mesmos fazedores de verdade. Como a gente viu, parecem equivalentes, né? Olha, A e B são ambos F, e A e B têm uma propriedade comum, F. Parece estar dizendo a mesma coisa, 2 e 3. E 5 e 6, A é F, A tem a propriedade F. Também parecem estar dizendo mais ou menos a mesma coisa e, portanto, vão ser verdadeiros em virtude dos mesmos fazedores de verdade, né? As mesmas entidades vão fazer verdadeiros 2 e 3 e 5 e 6. E tá, o que faz 4 verdadeiros são os fazedores de verdade de 5 e 6. Para relembrar, 4 A tem uma propriedade. Então, o que faz verdade
o que faz verdadeiro A tem uma propriedade é o fato de A ser F e A ter uma propriedade F, né? Basicamente isso. O que faz verdadeira 1 são os fazedores de verdade de 2 e 3. A e B são do mesmo tipo, tem a mesma propriedade, que é 1, né? É verdade por quê? Porque A e B são ambos F, ou porque A e B têm uma propriedade comum F. Então, os fazedores de verdade de frases como 5 e 6, tá, 2 e 3 vão fazer um verdadeiro, né? Então, as frases 2 e 3 são feitas verdadeiras conjuntamente pelos fazedores de verdade das frases como A tem a propriedade F e B tem a propriedade F. Então, olha, o que o Rodrigues Pereira está querendo dizer? Olha, que os fazedores de verdade de frases como 5 e 6, eu vou voltar nas frases aqui, né? 5 e 6 é A, é F, A tem a propriedade F. Elas são a conjunção. 2 e 3 é a conjunção de 5 e 6. Isso que ele quer dizer, né? Então, sabendo como 5 são verdadeiras e 6 são verdadeiras, a gente junta essas duas coisas e dá uma solução para as frases 2 e 3. Então, 2 e 3 é uma conjunção de frases como 5 e 6, né? Então, a partir dessa ideia, o Rodrigues Pereira ele vai concluir que um tratamento dos fazedores de verdade de frases como 5 e 6, elas nos dão meio que automaticamente um tratamento dos fazedores de verdade de todas as outras frases. Então, o que ele diz? Olha, se eu consigo explicar A é F e A tem a propriedade F, são equivalentes para a gente aqui, né? Eu explico todas as outras frases. Eu explico A e B são do mesmo tipo, A e B são ambos F, A e B têm uma propriedade comum F, e essa que é a ideia dele. Então, olha, dando um tratamento para essas verdades que estão em 5 e 6, né, os fatos 5 e 6, a gente consegue dar um tratamento em termos de fazedor de verdade para todas as outras. Explicando quais são o que faz verdadeira 5 e 6, a gente explica o que faz verdadeira todas as outras. Então, olha, uma vez que deve ser fornecidos são os fazedores de verdade de frases como 5 e 6, e sendo o problema dos universais um problema sobre fazedores de verdade, o problema que precisamos dar ao tratamento é o problema do fundamento ontológico de frase na forma AEF, AEG, BF, BEG, individualmente e não conjuntamente, né? Então, a gente dando uma solução para essas frases individualmente, depois a gente soluciona automaticamente o problema relacionado aos fatos de 1 até 4, né? Fornecendo os fazedores de verdade para frases desse tipo, a gente fornece os fazedores de verdade para todas as outras frases. Então, concordando com o Rodrigues Pereira, né, se a gente concorda com ele, o problema dos universais não seria o problema do um sobre muitos, né, de como pode vários indivíduos terem uma mesma propriedade e pensando nesses fatos conjuntamente, né? Por exemplo, que são os fatos que estão lá em 1, 2 e 3, né? Então, o problema dos universais não é o problema do um sobre muitos, como pode uma única propriedade estar em vários indivíduos, mas é basicamente o problema dos muitos sobre um, o problema de saber como um indivíduo pode ter vários atributos, né? Então, olha, como pode ser A é F, A é G, e aqui B é F, B é G, etc, né? Então, a ideia dele, então, foi mostrar que, num certo sentido, o problema do um sobre muitos, tomado como sendo um problema sobre fazedores de verdade, ele é redutível
num certo sentido, ao problema dos muitos sobre um, que é basicamente saber como vários atributos podem estar sobre um mesmo indivíduo, né? Ah, esse foi o argumento do Rodrigues Pereira. É claro que eu omiti partes, né? Uma parte relevante é: será que o problema dos universais de fato é um problema sobre fazedores de verdade? A minha questão é: será que de fato, dando uma solução para 5 e 6, a gente tem automaticamente uma solução para um, 2 e 3, né? Aqueles fatos que a gente mencionou no início? Mas vamos por partes aqui, né? Considerando novamente um e 2, que são as questões que são relevantes para o Rodrigues Pereira. Eu acredito que um é mais fundamental que dois para a gente saber qual é exatamente o problema. O que é explicado por uma solução ao problema dos universais parece ser o próprio problema dos universais, né? Aqueles fatos que a gente precisa explicar para quais são os fatos relevantes para serem explicados. Parece que isso é exatamente o problema. O modo como vamos tratar o fato, que é a nossa questão 2, né? Qual seria uma solução adequada? Ela já é uma questão relativamente secundária, vamos dizer assim, né? Só que para o Rodrigues Pereira ela não vai ser secundária, na verdade, porque a partir dessa ideia de que o problema é um problema sobre fazedores de verdade, ele tenta reduzir tudo a um certo tipo de problema. Mas a minha intuição, a princípio, é de que fornecendo fazedores de verdade para A, F e A tem a propriedade F, a gente não automaticamente soluciona os problemas relacionados aos fatos 1 a 3, que é basicamente o de explicar como é que uma mesma propriedade pode ter várias instâncias. Não é uma questão tão simples como fornecer fazedores de verdade para aquelas frases 5 e 6. Né? O tipo de tratamento exigido por uma solução para o problema dos universais não nos diz muito sobre qual é o problema a ser tratado. É uma questão adicional, que eu já tinha dito, né? Na verdade. Então, que tipo de problema vai ser relevante é relativamente secundário. A gente tem três respostas aqui a um, né? Uma solução para o problema dos universais procura explicar como são possíveis os fatos AF, AEG e AEH, como pensa Rodrigues Pereira, ou como são possíveis fatos como AF, BEF, CEF, ou A, B e C têm a propriedade comum F, como pensam aqueles que defendem o problema dos universais como sendo o problema do um sobre muitos, né? Que é a visão tradicional, né, na filosofia, né? A gente precisa explicar, quando a gente fala de problemas dos universais, a gente precisa explicar como é que pode, como é possível fatos como esses serem conjuntamente verdadeiros, né? A, B e C terem uma mesma propriedade F, né? Ou ainda, uma terceira resposta é dizer que, olha, como são possíveis ambos os fatos? E eu tendo a pensar que a melhor resposta seria essa terceira, né? Dar uma explicação de como são possíveis esses fatos é relevante para o problema ontológico, né? Problema ontológico geral, né? Quer saber o que há de fato. Ambos os fatos são relevantes serem explicados, tanto o problema do um sobre muitos, quanto o problema dos muitos sobre um. E, a princípio, eles não parecem exatamente redutíveis um ao outro. Né? Mas parece haver aqui dois problemas fundamentalmente diferentes. Então, eu faço uma distinção aqui entre dois problemas, que o primeiro deles é explicar como um determinado indivíduo pode ter várias propriedades distintas, que é o problema dos muitos sobre um, né? Explicar como é possível que um indivíduo
pode ter várias propriedades distintas. Isso parece um fato sobre o mundo, né? Parece que Sócrates tem várias qualidades. Como isso é possível? Isso é um dado. Como explicar isso? Isso ocorre, parece ocorrer. E o problema 2 é como pode uma propriedade, como é possível uma propriedade ou uma qualidade ter várias instâncias particulares, né? Ou vários indivíduos tendo uma mesma propriedade. Parece aqui que a gente tem dois tipos de problema. Um problema sobre a natureza dos próprios indivíduos, né? Como pode aquele indivíduo, Sócrates, né, ter várias propriedades? E o outro é um problema sobre a natureza dos atributos, né? Como pode uma mesma propriedade estar em vários indivíduos? Como pode vários indivíduos estarem numa mesma relação, né? E assim por diante. Como podem vários indivíduos serem da mesma espécie também, né? Poderia ser um exemplo. Mas eu estou me limitando aqui a falar de propriedades. Então, se a gente for perceber, são dois problemas ontológicos diferentes, né? Explicar a natureza dos indivíduos, né? E explicar a natureza dos atributos. Então, a meu ver, a princípio, né, o ponto que eu quero chegar é que a solução para um desses problemas não automaticamente soluciona o outro, né? Mas a solução de um problema pode ser relevante para a solução do outro. Por quê? Porque parece ter uma ordem a ser tratado aqui os problemas, né? O problema do um sobre muitos é algo mais relevante para uma solução para o problema dos universais, o que eu penso assim a princípio, né? Por quê? Porque ele é um problema fundamentalmente sobre atributos. E, a princípio, intuitivamente, parece que o problema dos universais é um problema sobre atributos, um problema sobre natureza de certas propriedades exibidas pelos indivíduos, né? Enquanto o problema dos muitos sobre um seja algo mais relevante para o chamado problema dos particulares, que está investigando mais a natureza dos indivíduos ou dos particulares concretos, como Sócrates, Platão, o universo, coisas, né? Coisas particulares, espaciotemporalmente delimitadas, né? Então, eu penso que o Rodrigues Pereira tem certa razão ao afirmar que a solução do primeiro problema nos fornece uma solução para o segundo. Por quê? Porque eu explicando a natureza dos indivíduos particulares, concretos, eu, num certo sentido, já tenho que estar fornecendo uma explicação sobre o que são as características exibidas por esses indivíduos. Olha, na medida em que o problema do um sobre muito pode ser tratado sem. Aqui é uma pergunta, né? Em que medida o problema dos muitos sobre um pode ser tratado sem tratarmos também o problema do um sobre muitos, né? Parece que para tratar a natureza dos indivíduos, a gente já tem que ter uma concepção mínima do que são as características que a gente vai atribuir a esses indivíduos, né? Uma vez que o problema dos universais é um problema sobre atributos, então dar um tratamento de como um atributo pode ter várias instâncias é relevante para esse problema, né? Para eu explicar a relação entre Sócrates e os seus atributos e como se dá essa relação, eu preciso ter uma concepção mínima do que são esses atributos e de qual é a relevância ontológica desses atributos, qual é a natureza desses atributos, né? Em outras palavras, explicar que tipo de entidade seriam os atributos, tal que é possível que vários particulares tenham um deles em comum, pré-teoricamente falando. Isso é algo extremamente relevante para a gente explicar aqui qual que é a natureza dos particulares concretos, né? Ter uma concepção mínima do que são esses atributos exibidos por eles. E esse problema diz respeito
diretamente a noção de atributos e não de particulares, né? A gente precisa dar uma solução para esses problemas relacionados, não dar uma solução final, mas minimamente indicar uma concepção de atributos para a gente poder explicar a relação entre os atributos e os seus portadores, né? Só para fechar aqui, olha, como é possível que um determinado atributo f seja um atributo tanto de um particular A quanto de um particular B, né? Dizer minimamente a natureza de f nos fornece meios também para explicar a natureza da relação entre A e seus atributos F, G, H e aí por diante, né? O problema muito sobre um não é um problema exclusivamente sobre atributos, mas sim sobre particulares, né? O modo como eles se relacionam aos seus atributos. E esse problema parece exigir que tenhamos já dado uma caracterização mínima sobre os seus atributos, que é o que eu já acabei de falar, né? Então, o problema dos particulares parece, em grande parte, ter de explicar como os portadores primários desses atributos se relacionam com esses atributos. E explicar essa relação supõe minimamente um entendimento do que são esses atributos. Então, a gente precisa discutir minimamente esse problema, né? E não é um problema que é independente do outro problema, né? Um tratamento mínimo dessa noção de atributo parece exigido antes de darmos um tratamento, né, da noção de particulares concretos, né? E talvez a gente precise também de alguma noção mais básica de particulares, talvez não. Vai ser uma discussão longa posteriormente sobre os particulares e sobre a sua natureza, mas parece uma ordem natural das coisas começar pela discussão sobre os atributos. Mas a posição do Rodrigues Pereira, ela implica em uma confusão entre esses dois problemas fundamentais da metafísica. Eu acredito nisso, né? Que ele está confundindo, em certa medida, qual é o problema dos universais e qual é o problema dos particulares. Ele está tomando o problema dos particulares como sendo o problema dos universais. Pode ser uma questão sobre termos que a gente está debatendo? Não sei. Acho que não. Eu acho que ele está confundindo mesmo qual é o problema. E como eu tentei falar aqui, né, o primeiro é em relação a atributos, né, e como pode vários atributos estar em vários objetos ao mesmo tempo, objetos particulares. Enquanto o segundo é um problema em relação aos próprios particulares concretos que existem e entidades, né? Esses dois problemas estão intimamente conectados, de fato. São problemas muito gerais e dar um tratamento ontológico, né, falar o que há de fato na realidade, passa por dar um tratamento a esses dois problemas, né? Dizer o que são os atributos, né, a natureza dessas entidades e dizer também como os particulares se relacionam com esses atributos, né? Em que medida, qual é a natureza dessa relação e, portanto, qual é a natureza dos próprios particulares, né? Mas não se segue que dar uma solução para o problema dos universais, por exemplo, o problema do um sobre muitos, vamos falar assim, né? Para a gente não supor aquilo que a gente quer provar aqui, né? Dar uma solução do problema do um sobre muitos não se segue necessariamente também que a gente deu uma solução para o outro problema. Mas eu penso que tratar o problema dos particulares concretos, se a gente faz um tratamento completo, a gente vai acabar naturalmente tendo que tratar também o problema dos universais, o problema sobre as propriedades e qualidades em geral, e assim dar um tratamento ao que eu vejo como sendo o problema dos universais, né? Olha, o problema dos particulares, ele é mais complexo, portanto, né? Ele envolve mais coisas, mais pressupostos, né? E um tratamento adequado dele exige uma concepção mínima sobre os atributos. Assim, o problema dos particulares deve ser tratado
a princípio, deve ser tratado posteriormente a problemas universais, dado que um tratamento mínimo de problemas universais deve ser feito em relação, exigido, né, um tratamento mínimo da noção de atributo ou propriedade ou qualidade, né? Essas noções, elas precisam ser minimamente tratadas para a gente poder fazer um trabalho bem feito em relação ao problema dos particulares. E em relação ao problema ontológico geral, né, quer dizer o que há, né? Que, né, que é o nosso objetivo na ontologia, no final das contas, né? Ambos os problemas são fundamentais para um tratamento ontológico geral aqui, né? Isso parece obrigar a gente a recusar a ideia do Rodrigues Pereira de que o problema dos universais é um problema exclusivamente sobre fazedores de verdade. E, num certo sentido, eu tendo a pensar que não é exclusivamente um problema sobre fazedores de verdade, porque, a princípio, é uma coisa trivial ser um problema sobre fazedores de verdade. Isso que eu tento dar alguns exemplos aqui. Dou um exemplo especificamente mais à frente, mas a gente chega lá. Se admito que tal problema seja um problema sobre fazedores de verdade, de frases do tipo A é F e A e B são F, então parece que os fazedores de verdade das frases conjuntivas são os fazedores de verdade simples conjuntamente. Aí eu teria que concordar com ele, né? E dessa forma resolveríamos o problema automaticamente, né? Um seria automaticamente redutível ao outro, dei os fazedores de verdade de 5 e 6, forneci de todos aqueles fatos de 1 a 6, né? É, mas o problema é que muitos problemas, né, os problemas que estão em causa aqui, né, o problema do um sobre muito e dos muitos sobre um, podem ser entendidos como problemas sobre fazedores de verdade, do mesmo modo que muitos problemas filosóficos e outros problemas podem ser entendidos também como problemas sobre fazedores de verdade. O que eu quero dizer com isso? Olha, muitos problemas que parecem né, não ter nada a ver com fazedor de verdade, a gente pode transformá-lo em um problema sobre fazedores de verdade. O exemplo que eu dou aqui é o problema sobre o conhecimento, sobre a natureza do conhecimento, né, o problema da epistemologia. A gente pode falar que esse problema é um problema do tipo como fornecer fazedores de verdade de frases A sabe que P, por exemplo, né? Ou a gente pode perguntar, pode falar também um exemplo um pouco mais extremo aqui, né, mais relacionado à ciência. Como a gente pode saber que frases água se dissolve, sal se dissolve em água é verdadeiro, que seria um problema da química, né? Então, a gente transforma um problema da química num problema sobre fazedores de verdade. Então, parece estranho isso, né? Parece que qualquer coisa pode ser transformado em um problema sobre fazedores de verdade, né? Por exemplo, só para descontrair um pouco, né? O problema sobre se vai ter almoço na minha casa hoje. Eu posso transformar isso num problema sobre fazedor de verdade. A frase vai ter almoço na minha... O que vai fazer a frase vai ter almoço na minha casa hoje verdadeira, né? Então, a gente pode... É um pouco trivial ser um problema sobre fazedor de verdade. Essa que é a ideia aqui. Então, o problema sobre a natureza do conhecimento, que é o exemplo que eu coloquei aqui, pode ser transformado em um problema, né, sobre fazedores de verdade de frases como A sabe que P, né? Esses problemas, apesar de poderem ser vistos dessa maneira, não parece estritamente um problema sobre o fazedor de verdade, né? É um problema sobre a natureza do conhecimento, né? Sobre o que é conhecer, sobre quais as condições que uma crença tem para se satisfazer, para contar como conhecimento, e coisas do tipo justificação, né? Não é um mero problema sobre o que faz aquelas frases verdadeiras, né? Parece um pouco trivial transformar os problemas em problemas de fazedores de verdade. Tá. É,
E penso que o problema do um sobre muitos pode ser entendido como um problema de como é possível os fatos FA, FB, FC conjuntamente. Como é possível ser o caso, esses fatos conjuntamente, né? E enquanto o problema dos muitos sobre um vai perguntar como são possíveis fatos como esses aqui, FA, GA, HA, conjuntamente. Aqui eu estou usando a linguagem da lógica dos predicados, né? Olha, o indivíduo A tem a propriedade F, o indivíduo B, propriedade F, C, propriedade F, e aqui o indivíduo A é F, o mesmo indivíduo A é G, o mesmo indivíduo A é H, e F, G, H indicando propriedades diferentes. Então, como são possíveis conjuntamente esses fatos, né? E não meramente uma questão sobre fazedores de verdade, porque isso é trivial, claro, eu posso transformar esses problemas em um problema sobre fazedores de verdade nesse sentido. Para explicarmos os fatos do primeiro tipo, temos que explicar como é possível para os particulares A, B e C serem ao mesmo tempo um F, né? E isso é dizer algo sobre a natureza do próprio F. E tá, automaticamente isso vai fornecer fazedores de verdade para certos tipos de frases. Claro, é um pouco trivial, né? Então, a noção que eu acredito que seja relevante para a gente aqui é uma noção não exatamente de fazedor de verdade, mas uma noção metafisicamente mais relevante. Hoje em dia se fala muito da noção de ground ou de fundamento, né? O que fundamenta os fatos? O que fundamenta os fatos conjuntivos, né? De Sócrates ser sábio, Platão ser sábio e Aristóteles ser sábio, né? Podemos nos perguntar o que fundamenta o fato de Sócrates ser sábio? Uma resposta adequada seria dizer: o fundamento desse fato inclui o indivíduo Sócrates, que pode ou não ser analisado em termos de entidades mais básicas, né? Isso é uma discussão posterior. E o atributo da sabedoria, que também vai ser uma discussão posterior em termos do que vamos analisar esses atributos, né? Mas a ideia básica é essa, que não é uma questão meramente sobre fazedores de verdade. Qualquer coisa é trivialmente uma questão sobre fazedores de verdade. A questão que é realmente relevante aqui é o que fundamenta fatos como A e B são ambos F, por exemplo, né? Ou Sócrates, Aristóteles e Platão são sábios. Ou, por outro lado, né, o que fundamenta os fatos como Sócrates é sábio, Sócrates é grego, Sócrates é filósofo e essas coisas, né? E era basicamente isso que eu tinha para falar aqui. E espero que tenhamos uma discussão sobre esses pontos no dia específico aqui para a gente, né? Aqui eu tenho as referências bibliográficas que eu usei para falar sobre o meu problema, né? Então, Armstrong, David, acabei não mencionando o Frank Jackson, mas também está aqui. Oliver, que é o artigo que eu falei que é importante. O artigo do Rodrigues Pereira, que é muito importante. E, em certa medida, também usei um livro do Russell, que é Os Problemas da Filosofia. Eu agradeço a todos a oportunidade aqui, né, de estar falando nesse evento e espero que tenhamos uma boa discussão no dia D, né?